A tensão crescente no Ártico transforma cada missão em uma dança invisível de precisão e alerta máximo. Após um breve resumo, sabemos que nem toda provocação recebe a mesma resposta, há dias de reação forte e outros de excepcional sutileza, para não revelar padrões fixos ao adversário. Agora, imagine como é possível manter essa guerra silenciosa de nervos sem errar um único passo, onde a menor surpresa pode escalar para o desastre. O segredo está numa disciplina implacável. Cada gesto de reconhecimento visual, cada procedimento para evitar choques no céu, já está gravado com punho firme na folha de segurança do piloto. Vozes pelo rádio soam firmes e claras, códigos curtos e sinais luminosos brilham, comunicando alertas e intenções com precisão cirúrgica. Sentir o aperto do manche, o zumbido constante dos motores, e escutar o leve estalar dos comandos revela um balé tenso no ar, tudo gravado por câmaras sensíveis, que capturam cada nuance do encontro para análises futuras. A cada voo sucessivo, essas gravações lidam com minúcias que beneficiarão a segurança do próximo dia, ajustando o protocolo e criando margens de segurança vitais em um ambiente onde o deslize pode ser fatal. No áspero e frio cenário do Ártico, onde o silêncio parece quase eterno, esses encontros aéreos revelam-se ouro puro para as redes de aliados. Cada movimento, cada frequência captada, é convertida em dados de inteligência embutidos em mapas eletrónicos que ligam o céu, o mar e até as imagens de satélite. O comportamento de cada aeronave que cruza esses céus é registrado em uma enorme base, pronta para ser consultada no instante, caso a crise exploda. Pense nisso, não é só um voo de alerta, é uma peça crucial em um quebra-cabeças que molda decisões que podem salvar vidas. A questão que fica, como diplomacia e política dialogam com esses duelos aéreos silenciosos? Afinal, pouco se fala do encontro entre Trump e Putin, mas eles se refletem claramente na sequência das missões no Ártico. Não se trata de ameaça aberta, mas de uma medição técnica, um jogo frio de provocações e respostas, onde a força militar reverbera como um código, não como uma palavra. O que o futuro reserva para essas linhas invisíveis no céu? Até onde vai a paciência para esse jogo de sombras e radares? As respostas caminham sempre lado a lado com a próxima missão, e a próxima jogada está prestes a começar. Até aqui, sabemos que as manobras aéreas sobre o Ártico são um jogo tenso, cada movimento é calculado para identificar o inimigo sem provocar conflito. As rotas se estendem por centenas de quilômetros, entre o continente americano e a Ásia. Esse canal estreito é passagem essencial para embarcações civis e forças militares. E é nesse cenário que as aeronaves russas, em especial o Il-20M, entram em ação. Esse avião, equipado com diversos aparelhos espalhados por sua fuselagem, é um verdadeiro cérebro móvel. Ele capta sinais eletrónicos, buscando mapear os padrões de radares e comunicações americanas. Cada voo segue rotas curvas sobre o mar de Bering, desenhando um rastro invisível que revela a rotina das defesas aéreas dos Estados Unidos. Técnicos russos analisam com atenção as ondas captadas, filtrando até detalhes sobre atividades marítimas. O resultado final é um mapa complexo, quase como uma senha de códigos que descreve o pulso dos sistemas de alerta do inimigo. Do lado norte-americano, a resposta não é improvisada. Uma equipe formada por caças F-16, o aparelho de vigilância I-3 e o reabastecedor KC-135 formam uma tríade imbatível. O F-16 alia velocidade e agilidade para manter a caça sob controle, enquanto mantém uma assinatura de calor reduzida, quase como um fantasma no céu. O I-3 amplia a visão de comando, monitorando vastas áreas e coordenando com firmeza a operação, mantendo o equilíbrio frequencial para evitar falhas. O KC-135, por sua vez, garante que toda essa movimentação não perca fôlego, estendendo horas de vigília e assegurando que nenhum ponto fique vulnerável. Há uma orquestra invisível por trás disso tudo. O planejamento meticuloso das horas de combustível evita que dois caças precisem reabastecer ao mesmo tempo, eliminando qualquer brecha de proteção. No deserto frio e isolado do Ártico, onde bases são escassas, essa harmonia é questão de sobrevivência e segurança nacional. Tudo isso gira em torno do Ártico, cuja geopolítica não permite folga, o ritmo das patrulhas aumentou, e o faro estratégico está sempre alerta. Agora, imagine, até que ponto esse jogo de sombras e eletricidade no céu pode estourar em algo muito maior. Será que o silêncio entre as nuvens é apenas a calma antes da tempestade? Talvez a resposta esteja em um detalhe que nenhum dos lados quer revelar. E então, o que teria acontecido exatamente entre os dias 20 e 21 de agosto? Um confronto puro? Ou um aviso sutil que muda tudo? O próximo capítulo revelará o inesperado. Na parte anterior, vimos como a tensão na fronteira aérea do Alasca cresce quando regras técnicas se tornam evidentes, num jogo que mistura política e vigilância. A rotina operacional, apesar de padronizada, ganha intensidade justamente porque o risco de desencontros aumenta nos momentos em que a política esquenta. Mas o que realmente impulsiona essa disputa? Porque o retorno frenético de voos russos próximo ao território americano não passa de um espetáculo calculado, recheado de simbolismos e estratégias ocultas.
Imagina a frieza do ar ártico, o som surdo dos motores cortando o silêncio da noite, a pressão tátil na cabine, cada movimento é função de um enigma geopolítico milimetricamente planejado. Em Moscou, a retórica sobre o Alasca não é mera coincidência, nem simples rascunho de intenções futuras. O reavivar das memórias da venda do território, tão presente no debate doméstico russo, não configura uma reivindicação legal. Pelo contrário, funciona como ferramenta para mobilizar a opinião interna, enquanto, externamente, é disfarçada como uma aula de história. Nas redes sociais russas, figuras influentes aparecem envoltas em imagens da antiga União Soviética, exibindo suéteres com as letras USSR, um gesto que, longe de implicar retorno ao passado, é destinado a acalentar um sentimento patriótico e reforçar suporte político em casa. Mas, fora do espetáculo simbólico, a realidade do Ártico segue sua própria lógica. As patrulhas aéreas e navais russas não se limitam à encenação, têm programas rigorosos, construídos sobre a matemática diária da força, alcance, emissões eletromagnéticas, resistência em voo e linhas de abastecimento cuidadosamente calculadas. Esses números são o verdadeiro pulso do confronto, enquanto imagens históricas apenas inflamam a narrativa. Do lado americano, a infraestrutura que sustenta essa dança aérea é imensa e precisa. O conjunto formado pelas bases de JBER, IELSN e CLEAR cria uma rede integrada que amarra vigilância, alerta antecipado e sustentação das missões. Fort Glay, por sua vez, faz parte dessa resposta em camadas, protegendo as linhas mais ao norte. A vigilância marítima e a segurança das áreas costeiras reforçam um cenário onde terra, mar e ar convergem numa comunicação constante e imediata. Quando um alarme soa, o ciclo decisório dispara em segundos. Pilotos, controladores e equipes em terra entram numa coreografia complexa, onde combustível, pessoal e reservas operacionais são coordenados para evitar quaisquer lacunas. O frio cortante do Ártico pressiona a logística, valorizando pistas alternativas e o aporte contínuo de suprimentos. Assim, o planejamento do reabastecimento não busca apenas manter aviões no ar, sua missão é garantir que a vigilância permaneça infalível, que nenhum segmento do espaço aéreo fique desprotegido enquanto outros são reforçados. Mas até onde essa matemática da força consegue sustentar a paz sobre um palco de interesses tão inflamáveis? O que as tensões no Ártico revelam sobre os limites entre a guerra e a diplomacia? Será que o gelo que reveste o norte esconde um vulcão prestes a explodir? A resposta permanece suspensa no horizonte assolado pelo vento cortante da geopolítica. Você sabia que, em pleno século XXI, as tensões entre potências nucleares podem transformar o Alasca em um campo de batalha aéreo? Entre os flancos gélidos da região, caças russos, como o Su-30 e o Su-35, decidiram colocar à prova as fronteiras dos Estados Unidos. Ao desligar seus transponders, essas aeronaves parecem brincar de esconde-esconde com a defesa americana. No entanto, o que os russos não esperavam era uma resposta retumbante dos F-16 americanos. Em uma operação bem orquestrada, os caças e seus apoiadores transformaram-se em vigilantes implacáveis, mantendo o radar russo à distância. Nos dias 20 e 21 de agosto, a tensão subiu. Um avião de reconhecimento IL-20, fabricado na Rússia, foi detectado na zona de identificação de defesa aérea do Alasca. Com uma eficiência impressionante, as forças norte-americanas, compostas por 2 F-16 e um KC-135, realizaram uma abordagem tática. O que aconteceu a seguir foi um balé aéreo meticulosamente sincronizado, onde a segurança da aviação foi o mantra de todos os envolvidos. O texto gravado pela NORAD anunciou, com alívio, que o incidente não se intensificou e foi resolvido sem escaladas. Mas as repercussões dessa operação não pararam por aí. No dia seguinte, uma nova missão foi lançada, mais robusta e determinada. O Comando Aéreo dos Estados Unidos adicionou um I-3 Sentry, um avião de aviso antecipado, à frota existente. Essa manobra não era apenas uma resposta, era um sinal de que o Alasca não seria um playground para os russos. E se a primeira interceptação havia sido uma chamada de atenção, o segundo dia parecia um alerta sonoro nas alturas. Com os F-16 de prontidão e o KC-135 garantindo o reabastecimento, os militares americanos estavam prontos. E a presença do I-3? Uma estratégia para ampliar a visão aérea, garantindo que cada movimento indesejado fosse visto e registrado. Aqui, a segurança não era um mero detalhe, era uma prioridade que definia o equilíbrio de poder no frio do Ártico. Entretanto, o cenário se tornava mais complexo. O Estreito de Bering, a porta de entrada entre os continentes, amplificava a importância desse confronto, enquanto submarinos e embarcações civis também navegavam nessas águas estratégicas. Ao se preparar para cada intercâmbio com os russos, os Estados Unidos não estavam apenas pensando nas missões aéreas. Eles estavam atualizando uma imagem do domínio total. Havia uma embalagem de simbolismo, com cada interceptação se tornando não apenas um ato técnico, mas uma mensagem política clara. E enquanto os russos desfilavam seus caças sob a bandeira do antigo Império Soviético, a realidade era mais sobre dados e estratégias do que sobre retórica. Essas manobras no céu e no mar não eram apenas números, eram um cálculo preciso de força e resposta.
A matemática da tensão não era mais sobre gritos, mas sobre a frieza do planejamento e a segurança de um espaço aéreo. O clima no Ártico já havia intensificado a necessidade de vigilância. Assim, o que parecia uma simples série de encontros aéreos transformou-se em um jogo de gato e rato, onde cada lado tentava medir a força do outro sem ultrapassar os limites do conflito aberto. Mas até onde essa provocação poderia ir? Com a história pulsando nas veias do Alasca, a batalha por espaço e influência continua, e o mundo observa atentamente. Após a penúltima análise, fica claro que a tensão entre diplomacia e poder militar ecoa no céu do Ártico. A sequência de estratégias após o encontro entre os líderes revelou que, sob a superfície política, um jogo técnico de medição e resposta ditava o ritmo dos eventos. Nesta etapa final, é confirmado que os procedimentos do sistema ADIS e o complexo comando multidomínio funcionaram com precisão impressionante. O trio formado pelo caça F-16, o avião de alerta antecipado E-3 e o avião-tanque KC-135 garantiu uma vigilância segura e contínua, bloqueando qualquer tentativa de escalada. Os voos russos do IL-20M, com sua missão de ocultar mapas de sinais e sondar janelas de reação, foram enfrentados com uma resposta firme, porém controlada. Os Estados Unidos registraram cada movimento e encerraram a provocação sem abrir espaço para confrontos maiores. Mas será que essa calma aparente esconde uma tempestade prestes a explodir? O Ártico, palco dessa disputa, concentra riquezas e rotas estratégicas cada vez mais cobiçadas. Enquanto a competição por recursos, trânsito e controle eletrônico permanece acirrada, episódios como esses vão se repetindo no limite da provocação. A pergunta que fica no ar é, até quando a disciplina dos procedimentos e o controle rigoroso evitarão um erro fatal? A resposta pode surgir das sombras geladas, onde toda decisão acontece em segundos e pode alterar o equilíbrio global. Este capítulo encerra com o silêncio inquietante de quem sabe que a paz no céu do Ártico é, antes de tudo, um delicado equilíbrio entre vigilância e tensão, prestes a ser recriado a qualquer momento. No dia anterior, as forças norte-americanas lançaram uma resposta aérea reforçada para o mesmo tipo de aeronave russa que se aproximou do Alasca. Agora, no segundo dia consecutivo, nenhuma violação do espaço aéreo soberano foi detectada, mas a operação ganhou um nível de complexidade que vai muito além do simples contato visual. O acréscimo do avião de alerta e controle, o E-3 Sentry, ampliou a visão estratégica da missão. Com seus sensores avançados, ele pintou um quadro detalhado do tráfego aéreo, uma tela dinâmica onde cada sinal, cada emissão, era cuidadosamente monitorada e registrada. Enquanto os F-16 mantinham a linha de frente, prontos para interceptar, a aeronave-tanque KC-135 conferia resistência à operação, garantindo que o bloqueio não fosse enfraquecido pelo cansaço dos caças. Essa coreografia aérea seguiu um rigoroso protocolo de segurança, manter distância suficiente para observar cada movimento do adversário, mas sem provocar uma escalada de tensões. É uma dança delicada, feita de dados compartilhados em tempo real entre a torre de controle e as máquinas no céu, uma cadeia fechada de comando onde cada passo depende do outro. Mas o que torna essa operação ainda mais intrigante é o chamado faixa ADIS, um corredor de identificação obrigatório que se estende além das águas territoriais, onde qualquer presença desconhecida acende o alerta. Essa zona não é território soberano, mas impõe regras de transparência que transformam qualquer voo suspeito em alvo de acompanhamento intenso. Os caças norte-americanos decolam da pista mais próxima e abordam o alvo antes que ele se aproxime demais. Se a comunicação, perguntas são feitas, quem é você? Para onde vai? Qual sua intenção? Caso contrário, especialistas identificam cada detalhe, do formato do cockpit aos pequenos sensores nas asas. Tudo isso enquanto, no silêncio dos rádios, a distância segura é mantida, pronta para fuga ou ação emergencial. A jornada dos russos no Alasca não é apenas provocação. O avião IL-20 empolgado, usa amplas antenas para capturar sinais, mapear radares e captar diálogos ocultos, um serviço invisível, silencioso e estratégico. Entender cada passo, cada emissão, é a chave para prevenir surpresas na região mais gelada do mundo. Mas a pergunta que fica no ar é, essa rotina obediente aos protocolos será capaz de manter a frágil calma ou se transformará em estopim para uma crise? Quando as sombras das nuvens espessas escondem movimentos furtivos e a tensão se infiltra no frio cortante do Ártico, o perigo talvez esteja em um simples deslize na comunicação. O conflito não está apenas no céu, mas na eletricidade invisível que circula entre esses gigantes do poder. O que os próximos dias revelarão nesse jogo silencioso de xadrez aéreo? A resposta parece suspensa, presa no ar rarefeito daquela vastidão congelada.